Graça e paz. Vamos abrir a palavra no livro de Ruth, capítulo 1, versículos 20 e 21. Vamos ouvir com atenção a leitura da palavra de Deus. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações nesta noite, e que o Senhor nos livre de Mara, porque Mara é terrível. Amargura. Mas ela lhes pediu: não me chameis mais de Noemi. Agradável. É mais próprio que meu nome seja Mara, amargura, porquanto o Todo-Poderoso me tratou com amarguras. Parti destas terras com as mãos cheias, e o Senhor me traz de volta de mãos vazias. Porque então haveríeis de me chamar Noemi, quando o Senhor se mostrou desfavorável à minha pessoa e me trouxe desgraça? A história dessa mulher chamada Noemi é a seguinte: havia fome em Israel e sua família, seu esposo, ela e 2 filhos se mudaram para uma terra distante, a terra dos Moabitas. Lá, o seu marido morreu. Seus filhos se casaram, mas depois de alguns anos morreram os 2. Ela agora está sozinha, viúva e com 2 noras para cuidar. Noemi resolve voltar para sua terra e dispensa as suas noras, porque não tem condições de cuidar, de sustentá-las. Mas Ruth, uma de suas noras, permanece com ela. Aqui é uma outra história, a história de Ruth. Noemi se deixa abater, entrega os pontos, se dá por vencida. Ela achava que nada mais valia a pena na sua vida. Ela perdeu a confiança no caráter de Deus, se é que tinha alguma confiança no Senhor. Ela começou a associar tribulação, sofrimento com maldição, com descaso e ruindade de Deus para com ela. Ela ficou
chateada com Deus, ela ficou bronqueada com Deus, ela se amargurou profundamente. Podemos perceber, irmãos, a amargura profunda dessa mulher nas suas próprias palavras. Não me chameis mais de Noemi, agradável, ditosa, faceira, alegre, mas sim de Mara, amarga, porque essa é a minha condição agora. Estou amargurada, eu estou em fel de amargura. Lá em Atos, capítulo 8, verso 23, ali fala de uma amargura profunda, uma amargura que o pecador carrega em si mesmo. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Fel de amargura e laço de iniquidade. Quem está em laço de iniquidade também está em fel de amargura. Laço é aquilo que prende, que amarra. Laço, o que é laço de iniquidade? É a natureza pecadora da pessoa. E tem mais uma coisa em relação à amargura, o ressentimento, a mágoa. O ser humano no pecado se acha muito merecedor das coisas, muito merecedor. Quando uma pessoa entende que ela não está sendo tratada como ela deve ser, como ela acha que merece, a tendência é azedar, é ficar infeliz, amuada. A pessoa sem regeneração pode ter humor, mas não o bom humor. O bom humor vem da obra de Cristo por nós e da vida de Cristo em nós. Não podemos confundir humor com bom humor. O bom humor não é gracejo, não é o engraçado, é uma experiência profunda, íntima, que contém alegria essencial. Alegria essencial. Aquela alegria que você não precisa das circunstâncias, da festa, da coisa agradável que alguém faz para você. Não depende. É essencial. Está lá dentro. É a alegria de Cristo. Alegria de Cristo. No pecado, o ser humano jamais será feliz. Jamais. Ninguém é feliz no pecado. Somos felizes em Cristo. Para você ser de fato feliz no verdadeiro sentido, você precisa apenas estar em Cristo. Porque a felicidade verdadeira é em Cristo. É a vida de Cristo que produz em nós. É um estado interior. Esse estado interior de bom humor, contrário à amargura, independe das circunstâncias externas que nos cercam.
Não depende, irmãos, se o mundo está sorrindo para nós ou não. Não depende. Não depende se as circunstâncias da vida nos trazem mel ou mirra. Cristo satisfaz totalmente o ser humano, tornando-o essencialmente e permanentemente feliz. Eu gosto muito de uma expressão do próprio Deus. Eu gosto de tudo que Deus fala. Mas Deus, o Senhor Jesus, Ele disse uma coisa a Paulo, em um momento em que Paulo estava passando por um sofrimento muito forte, extremo. 2 de Coríntios, capítulo 12, verso 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E disse-me: a minha graça te basta. A graça é o suprimento de Deus para tudo o que precisamos e quando precisamos. Mesmo sem merecer nada, Deus nos deu tudo em Cristo Jesus, nosso Senhor. A graça de Deus nos sustenta em qualquer circunstância. Podemos passar por amargos sofrimentos sem perder a doçura, porque a torneira da graça está escancarada sobre nós. Nada, irmãos, poderá nos amargurar depois dessa consciência da graça de Deus. Ele me disse: a minha graça te é suficiente. A minha graça te é suficiente. Tua graça é suficiente para mim também. Para mim também. Tua graça me basta. Tire da cabeça essa ideia de que eu mereço. Por favor. Você não merece nada. Tire da cabeça essa ideia de que eu mereço, que isso não poderia estar acontecendo comigo. Por que não? Por que não poderia? Que a casa cai só em cima de mim. Vítima? Agora? Não. Uma pessoa esvaziada da graça de Deus está cheia de amargura. Amargura profunda. Jesus Cristo foi àquela cruz por nós e lá Ele matou a sua natureza. A minha, a nossa, matou a sua natureza. Concorde ou não? Ele matou. Matou o seu ódio. Ele matou o meu ódio. Não é só você que tem ódio, não. Eu também. Só que Ele matou o meu ódio. Ele matou a minha amargura, matou a sua amargura. Você não precisa ficar aí com amargura, porque Ele destruiu a amargura, o ressentimento e a mágoa. Quando Ele morreu por nós, nos fez morrer com Ele. Em Cristo, né? Em Cristo morremos para o pecado. Cristo vem viver em nós a sua vida
saudável e de bom humor. Cristo vem. Quando uma pessoa não tem a visão correta da graça, do caráter de Deus, de si mesma, ela assume o comando da sua história, começa a andar por conta própria, porque acha que tem merecimento, que tem direitos. Então vai se machucar. Ela se machuca e vai ficar amargurada profundamente. Quanto mais uma pessoa se valoriza, maior é a sua decepção. E quanto mais se reconhece merecedora, maior é a sua amargura. Irmãos, o amargurado, a dona Mara, o amargurado não consegue se relacionar adequadamente com ninguém, nem com ele mesmo, porque a sua amargura não deixa. Até as pessoas pequenas, as crianças, já trazem sintomas de amargura. E a criança vai crescendo e a amargura também vai crescendo. Por isso que a velhice costuma ser um lugar muito amargo e muito triste para muita gente. Por quê, irmãos? Porque as coisas vão se acumulando na vida, os acontecimentos, as circunstâncias, e chega ao ponto final da pessoa com uma carga muito pesada. Aí vai precisar de muitos bailes para animar um pouco. Mas quando o nosso espírito já vive a bailar com os acordes suaves da vida de Cristo, da graça de Deus, então, mesmo na velhice, ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, produzirão muitos frutos. Estou citando o Salmo 92, versículo 14. Se você quiser confirmar, pode ler aí também. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Velhice saudável, é isso aí. Nós vivemos, irmãos, é muito importante o que eu vou dizer agora. Você precisa saber, eu também. Nós vivemos em um mundo estressado, louco, totalmente, apressado, irritado, estopim curto, agressivo e mal-humorado. Bom humor? 0. Paciência? 0. Tolerância? 0. Um mundo muito bem representado pelo seu Saraiva, personagem feito por Francisco Ferreira Milani no programa Zorra Total, não faz mais, que ele já morreu. Você se lembra do seu Saraiva? A tolerância 0 do homem. Vivemos um mundo assim. Mas nós somos filhos de Deus, libertos
e portadores da vida do Filho de Deus, a vida de Cristo. A nossa vida pecadora, rabugenta e amargurada, morreu com Cristo na cruz. E na ressurreição juntamente com Cristo, ganhamos a sua vida, a vida de Cristo. Vida justa, vida santa, faceira, ditosa, agradável, alegre e cheia de bom humor. A vida de Cristo é assim. Temos motivos para vivermos neste mundo saudavelmente, espiritualmente falando. Temos motivos. O primeiro motivo é o seguinte: nós precisamos saber que Cristo, ao ser levantado da terra sobre a cruz, nos atraiu a si e nos fez morrer com Ele para o pecado. Precisamos saber, precisamos ter convicção, a certeza de que Cristo, ao ser levantado da terra, naquela cruz, nos atraiu para si e morreu e nos fez morrer com Ele para o pecado. E também ressuscitou para viver naqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. Ele ressuscitou para viver em nós. Irmãos, feliz momento quando o Espírito de Deus me mostrou, e porque o Espírito de Deus me mostrou, então eu vi a minha morte com Cristo na cruz. Eu fui liberto de mim mesmo. Você precisa ser liberto de você mesmo. Eu fui liberto de mim mesmo. Cristo agora vive em mim. Cristo vive em mim. Que prazer, que prazer. Irmãos, Jesus vive em mim. Agora você pense o seguinte: Jesus não era um desmancha-prazer. Jesus nunca foi rabugento, criador de casos. Jesus nunca foi amargurado com os acontecimentos. E acontecimentos negativos, desagradáveis, com Jesus aconteciam todos os dias. Ele nunca foi amargurado. Agora Ele vive em mim. Ele vive em mim a sua vida de bom humor, de prazer, de alegria, de gratidão. Mas Jesus sabia que ninguém conseguiria viver como Ele viveu. Ninguém. Jesus sabia disso, irmãos. Por isso, Cristo morreu e ressuscitou para viver naqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. Ele morreu por mim, me fez morrer nele e ressuscitou para viver em mim a vida que eu não vou conseguir viver nunca. Mas Ele vive em mim. Falei hoje cedo que a vida de Cristo em nós é o que torna o cristianismo diferente de tudo que existe nesse mundo e que torna o cristianismo relevante na nossa experiência. A crise das igrejas, a crise do cristianismo é a ausência da vida de Cristo, a falta da vida de Cristo nas pessoas. Segundo motivo, nós precisamos saber que Deus, o Pai, já nos aceitou
em Cristo na cruz. Você precisa saber que Deus já lhe aceitou. Ele já lhe aceitou. Não é você que vai aceitar a Deus. Não. É Ele que vai aceitar você, e Ele já lhe aceitou. Quando Ele aceitou a oferta do corpo do seu Filho na cruz do Calvário, quando Ele aceitou o corpo do Filho lá, Ele aceitou você, porque Ele aceitou o Filho dele, e você estava no Filho dele. No Evangelho tudo é em Cristo. Fora de Cristo você não tem nada, e não adianta insistir. Muita gente quer ser aceita na base daquilo que faz, porque pensa que merece. É por isso que fica chateada, é por isso que cai na amargura, fica ressentida, magoada. É por isso, porque pensa que merece, e pensa que Deus vai aceitar na base daquilo que ela faz, porque ela se acha merecedora. A pessoa então fica amargurada, ela se revolta contra Deus. Quando ela não se sente correspondida naquilo que ela gostaria que acontecesse com ela. Deus não fez, então ela fica decepcionada com Deus. É aí que nascem os ateus. Eu não gosto de conversar com ateus. Eles parecem crianças cheias de birras, fazendo birras com os pais. No caso, com Deus, são pessoas machucadas, agressivas, porque se sentem merecedoras, né? Então a pessoa descarrega toda a sua birra em Deus. A pessoa fica emburrada. Sabe o que é emburrada? Tem burrice demais. Não, ela fica amuada, fica zangada, né, o tempo todo, não é? Irmãos, não são pecadores indefesos nas mãos de um Deus zangado, como alguns pensam, mas pecadores zangados nas mãos de um Deus de amor. Sabe por quê? Porque é preciso muito amor para aguentar você e eu. É preciso muito amor para aguentar os pecadores. E Deus providenciou uma maneira de desembirrar a pessoa, tirar a birra dela. E não é com porrete, mas no madeiro da cruz. Lá nós morremos com Cristo, fomos aceitos por Deus pelo corpo de Cristo. Eu fui aceito por Deus, e Ele jamais me rejeitará. Agora eu vou ficar amargurado por um acontecimento que aconteceu, seja ele terrível ou não? Eu vou ficar amargurado porque você não me deu atenção, porque você não gosta de mim, porque você me rejeitou? Eu sou aceito por Deus. No meu coração só tem lugar para gratidão. A amargura não tem lugar aí. Eu fui aceito por Deus, e Deus mesmo disse: eu não desisto de você jamais, te aceitei, você é meu, não vou lhe perder.
Eu era um indigno pecador. Estou falando de mim. Eu era um indigno pecador, merecedor do inferno, e o inferno é pouco ainda. Mas a graça de Deus me buscou e me salvou. Eu merecia o inferno. Deus me salvou e de lambuja me deu o céu. Agora eu vou ficar de bico, eu vou ficar magoado, amargurado. Não tem sentido. Na vida do regenerado, não. A minha condição era de rejeição total, mas o Senhor me preferiu e me aceitou em seu corpo na cruz. Diante disto, o que poderá causar amargura em mim? O quê? Nada. Nada. Onde há gratidão a Deus por tudo, não tem lugar para a amargura. Terceiro motivo é Romanos capítulo 8, verso 1. Vamos ouvir a leitura. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é? Você se alegra em saber disso? Nenhuma condenação há para você? Nenhuma. Tem gente que tem muitas condenações e quando essas pessoas são absolvidas pela justiça, elas ficam alegres, contentes. Aqui está dizendo que não há nenhuma condenação. Não poderia haver boa nova melhor e mais libertadora do que esta. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você viu? O que você precisa fazer? Você precisa fazer o quê para não ter condenação nenhuma? Você prestou atenção na palavra de Deus? Ou já está dormindo? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que praticam religião, para os que ofertam. Não, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você notou? O estar em Cristo. O estar em Cristo é a garantia de que não temos nenhuma condenação. Por isso que o Evangelho é gostoso. Religioso não gosta do Evangelho porque religioso quer fazer. E no Evangelho você não faz. Cristo fez por você e Cristo fará ainda por você, vivendo em você, através de você. Se creres, não há mais condenação para ti. Estás livre para sempre. Se creres, poderás viver sem o embaraço do pecado, sem culpas, sem fobias e sem amarguras, sem a desgraça da amargura. A amargura destrói a pessoa totalmente, até fisicamente. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quarto motivo, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais
nos lugares celestiais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não tem espaço para a amargura, para a birra, a mágoa. Só tem gratidão, só tem louvor. Bendito seja, só tem gratidão. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quantas bênçãos espirituais Deus te deu? Quantas bênçãos Deus te deu? Quantas? Todas. Você não precisa pedir bênçãos para Deus, Ele já lhe deu todas. Faltou alguma bênção? Não. Faltou alguma bênção? Vocês não entenderam ainda? Ou já entenderam? Vou ler de novo. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vou perguntar de novo: faltou alguma bênção? Deus esqueceu de alguma bênção? Não, né? Então, qual o motivo do mau humor, meu irmão e minha irmã? Qual o motivo do mau humor? Qual o motivo da amargura? Qual o motivo da amargura? Com Cristo vem tudo, porque a bênção aí é em Cristo. Com Cristo vem tudo, porque Ele é o tudo de Deus em nós. Quinto motivo é a comunhão com o Senhor, a comunhão preciosa, gostosa. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A comunhão com o Senhor. Ele nos chamou à comunhão, à sua presença, ao relacionamento, à relação com Ele. No Salmo 16, o verso 11. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida. Começa aqui. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida. O que é o caminho da vida? O caminho é Jesus. A vida é Jesus. Aqui o próprio Jesus, o Senhor, nos fez conhecer o caminho da vida, a vereda da vida, conhecer a vida. Como que nós podemos conhecer a vida de Deus, a vida de Jesus? Como que Ele nos fez conhecer a vida dele? Sabe como? Nos crucificando com Ele, nos fazendo morrer com Ele. Por quê?
Porque depois de mortos com Ele, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, ganhamos a vida. A vida. Para você chegar à vida, você tem que passar pela morte com Cristo na cruz. A cruz é um portão para a vida. Quem na cruz entra, quem com Cristo, em Cristo entrou na cruz, com Cristo encontrará vida real. E a vida real é Ele mesmo, porque estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele vive em mim, é a vida real. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida. Agora, vejam aqui, na tua presença, na comunhão, a presença manifesta de Deus em mim, na tua presença há fartura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. O eterno prazer de estar na presença do Senhor. Na presença do Senhor há abundância de alegria, de prazer, de comunhão.